Boa tarde a todos. Sou professora Poliana e trabalho com o conteúdo de FTMLP no 5º período da Faculdade de Ensino Superior de Linhares e estarei dando continuidade hoje à temática leitura a partir da discussão de alguns teóricos que, em suas pesquisas, criaram novos modos e novas formas de encarar a linguagem e o ensino, principalmente da escrita, da oralidade e também da leitura. Em aula anterior, eu trabalhei com a turma A Visão de Paulo Freire, tentando relacioná-la ao campo do ensino da leitura, e na videoaula de hoje, dando sequência aos pesquisadores aqui expostos, trabalharei um pouco do pensamento do russo Mikhail Bakhtin. Mikhail Bakhtin é um autor que foge um pouco à conceituação. Que foi ele? Foi um filósofo? Foi um linguista? Foi um filósofo da literatura? Enfim, há tantos conceitos acerca dele que fica difícil aqui afirmar, na verdade, o que foi, né, este pensador, este pesquisador, uma vez que a obra dele é muito rica e é possível utilizá-la em várias frentes de pesquisa, tanto na teoria literária, como na análise linguística, como na área do ensino. Então não cabe a nós aqui conceituar quem foi Bakhtin, nem conhecer a obra dele em profundidade. Cabe a nós, tão somente neste vídeo, conhecer alguns conceitos do autor, principalmente na área da leitura, tentando compreender qual é o pensamento dele em relação a esse campo da linguagem. Antes de conhecer um pouco da obra e pensamento do autor, vamos falar um pouco também sobre a vida, a trajetória, para compreender a influência que o mundo teve sobre a produção do escritor. Mikhail Bakhtin nasceu na Rússia, numa cidade próxima a Moscou, e vinha de uma família aristocrata. Entretanto, uma família que já havia perdido toda a sua relevância financeira, por isso considerada em decadência. Apesar de não ter tido as benesses do dinheiro, o Bakhtin herdou da família um aparato cultural, né? Uma vez que o dinheiro foi embora antes do que o saber. Dessa forma, ele teve sim uma certa influência cultural muito grande no meio em que foi criado. Profundamente dedicado aos estudos, toda a vida de Bakhtin foi dedicada à pesquisa. Então é possível, durante os 80 anos de vida do escritor, né? Ele nasce em 1895 e vem a falecer em 1975, perceber que ele nunca deixou de pesquisar e de produzir teses, artigos e livros. Por mais que ao longo da sua carreira ele tenha encontrado percalços e grandes problemas. Ele passa por três grandes movimentos que modificaram a própria história do mundo, da humanidade, né? A Primeira Guerra Mundial, posteriormente a Revolução Russa e ainda a Segunda Guerra Mundial. Depois de adulto, ele praticamente produz toda a sua obra numa região que utiliza o modo comunista, né, de governo. Então ele sofre inúmeras censuras por aquilo que ele produzia, uma vez que ele era um pensador e o pensador não se limita, né, ao pensamento de uma única ideologia. E ele vem a sofrer censuras, é preso e exilado, inclusive. Quanto à questão de saúde física, né, o Bakhtin ele tem inúmeros problemas ao longo da vida inteira. Ele tem uma doença chamada osteomielite e vem, em algum momento, a ter uma perna amputada, quando ainda era relativamente jovem.
o que é interessante é que, a despeito de todos os problemas, né, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e do ponto de vista pessoal, no que se refere a questões físicas mesmo, nada disso impede que ele produza a vida inteira. Então, ele tem inúmeros livros que ele escreve ainda muito jovem e depois, enfim, continua a produzir. Ele tem teses universitárias e também inúmeros artigos. Ele só é descoberto no Ocidente a partir da década de 60, mas ele começa realmente a ser estudado, né, nas universidades americanas, europeias, no Brasil, a partir da década de 80. E há uma dificuldade até no princípio de conseguir, né, juntar toda a obra dele. Uma vez que ele tinha o hábito de, em alguns livros, não assinar o próprio nome, mas o nome de alguns amigos, porque a Bakhtin não produziu sozinho, ele tinha vários amigos ao longo da vida, assim, também interessados em linguagem, também filósofos, também estudiosos, e eles produziam muitas coisas juntas, e por razões que eu não conheço, né, ele assinava alguns livros com o nome de alguns amigos, né, o que posteriormente foi corrigido pela crítica literária e descobriu-se que, na verdade, os livros, em grande parte, pertenceram a ele. Marxismo e Filosofia da Linguagem é uma das grandes obras dele, que ele ainda produz muito novo. E ele vai, ao longo da vida, produzir uma extensa obra que vai modificar a maneira de tratar, né, os estudos da linguagem na área literária, na área de ensino. Enfim, é tudo muito amplo. O que a gente vai trabalhar nesse vídeo acerca de Bakhtin são alguns conceitos que vão servir de aparato, né? Eles vão fundamentar algumas diretrizes dos PCNs de linguagem, mas principalmente, né, a gente vai relacionar tudo isso à nova BNCC, que muito dela também se ampara, né, nas descobertas, enfim, nas pesquisas de Mikhail Bakhtin. Então, eu vou trabalhar com vocês alguns conceitos dele, tentando exemplificar, e vou fazer da maneira mais simples possível, uma vez que, infelizmente, nós não temos aqui como discutir, como fazer perguntas, enfim, né, para porventura eu esclarecer melhor algumas coisas que não forem bem verbalizadas. Bom, o primeiro conceito que eu quero trabalhar com vocês é o conceito de dialogismo. É muito importante entender o dialogismo, de acordo com os estudos de Bakhtin, até para a compreensão do ensino da leitura. Bom, segundo Bakhtin, tudo que falamos, tudo que ora, né, verbalizamos ou escrevemos, enfim, qualquer tipo de enunciado que fazemos por meio da linguagem, não é fruto somente de um pensamento nosso, né? Ou seja, quando falamos, quando verbalizamos e quando escrevemos, não estamos ali produzindo enunciados próprios e particulares, né? Quando falamos discursos, falamos ideias, né? Enunciamos coisas que já ouvimos anteriormente. No sentido de que a linguagem, ela não se faz como um discurso, como um código particular, mas sim como um código coletivo. Então, eu, ao estar falando com vocês agora neste vídeo, eu não estou falando coisas minhas, criadas por mim, mas a minha fala, ela enuncia a fala de outros. Ela traz implícito no discurso coisas do mundo, do meu mundo, né? E esse mundo que eu trago no discurso é um mundo que eu copiei de outros mundos. Então, quando eu falo aqui de Bakhtin para vocês, eu li algo sobre Bakhtin, eu ouvi algo sobre Bakhtin, de outra pessoa que leu Bakhtin, ou que ouviu alguém falar sobre ele. Então, eu estou verbalizando na minha fala a fala de outros homens que vieram antes de mim. Então, ao falarmos, nós estamos trabalhando a dialogia, que nada mais é do que verbalizar outros mundos, outras culturas, outros conhecimentos que não os nossos, mas que nós fomos buscar por meio da escuta, por meio da leitura,
ou que foi trazido a nós, né, por outros meios. Então, a frase clássica de Bakhtin sobre isso é que quando falamos ou quando escrevemos, né, ocorre de fato é que não falamos o que nós pensamos, né, o que nós fundamentamos, mas falamos aquilo que outros fundamentaram e pensaram antes de nós. Tem uma frase clássica dele que eu vou falar aqui para vocês, né? O que ocorre de fato é que quando me olho no espelho e meus olhos olham olhos alheios, né? Eu vejo a mim mesmo com os olhos do mundo, né? Eu estou possuído pelo outro. Shakespeare tem uma frase muito clássica sobre isso também, né? Que nós temos muito mais dos nossos pais do que nós gostaríamos, né? Então, não tem como nós fugirmos da cultura, do mundo, né? Tudo que somos e tudo que fazemos tem uma relação com tudo aquilo que ouvimos, com a educação que vivenciamos, né? Com as experiências que tivemos. Então, segundo o dialogismo, os enunciados se trocam, as vozes se encontram, né? E a leitura, ela nada mais faz do que aprofundar esses enunciados. Então, aí o conceito agora é de leitura dialógica, feito a partir de Bakhtin. O que seria a leitura dialógica, então? A leitura no seu sentido dialógico, né? Quando eu leio, e essa é uma das grandes qualidades da leitura, né? Quando eu leio, eu trago os olhos de outro para o meu próprio olhar. Então, quando eu leio uma obra, quando eu leio um livro, quando eu assisto um filme, enfim, quando eu faço qualquer leitura de mundo que seja, porque a leitura, como disse Freire, ela vai muito além da leitura da palavra, né? Toda essa leitura que eu faço do mundo, ela se impregna em mim. E isso modifica, ou pelo menos me faz refletir, né? Aquilo que eu pensava anteriormente. Então, toda leitura que eu vier a fazer é uma leitura que tem sempre, né? Ela sempre fará por mim, ela sempre trará a mim um enriquecimento acerca das coisas que eu não tinha anteriormente. Numa sala de aula, pensando agora em alunos, né? Quando um aluno lê um livro, ele está passando por esse processo. Ele está trazendo para o mundo dele, que é um mundo de cultura, um mundo de vivências geralmente familiares até aí, um olhar e uma visão de outro, né? E aquele livro que ele lê em sala, aquele livro que ele lê porque o professor sugeriu, vai enriquecer a visão cultural que ele já tinha da família, propiciando a ele outras reflexões além daquelas que ele ali já construiu. Há também a possibilidade de uma leitura dialógica, que é quando eu pego um texto, por exemplo, um conto de fadas, né? E nesse conto de fadas eu posso lê-lo em sala, e se eu leio um conto de fadas em uma sala com 20 alunos, e eu permito que esses 20 alunos tragam uma visão acerca desse conto de fadas na sala, né? Eu propicio que o aluno que lê o conto de fadas, ele não entenda só o que o conto de fadas disse, ele não dialogue só com a voz daquele conto de fadas ali, mas que ele dialogue também com a visão dos outros 20 colegas, né? Então eu tenho ali a leitura dialógica de forma muito ampla, porque eu vou ler um livro, um texto que seja, e vou dialogar com esse texto. E se eu fazê-lo em uma sala de aula com tantos outros alunos e ali permitir uma discussão, eu, além de ter o olhar meu sobre o texto, eu terei o olhar de outros 20 alunos sobre o texto, e isso vai trazer uma riqueza dialógica muito grande para a construção do meu próprio discurso e para a minha própria reflexão, né? Lembrando que nenhum livro também é escrito sem esse dialogismo. Quando um autor escreve um livro, ele, por natureza, já está dialogando com algum livro que foi escrito anteriormente. Por exemplo, A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga, um livro que eu adoro e gosto mesmo, assim, tenho um apego profundo por ele, me apaixonei. Ele narra a história de uma menina à procura da própria identidade. Essa menina se chama Raquel, né? E ao longo deste livro, ela vai se amparar na imaginação para conseguir encontrar o próprio eu. Quando você lê A Bolsa Amarela, é impossível você não perceber que a Lígia Bojunga, ela dialogou com o livro anterior
e até mais conhecido, que foi o Alice no País das Maravilhas, cuja personagem que dá nome ao livro, Alice, também, pelo uso da imaginação, ela vai fazer uma procura pela própria identidade, tentando se encontrar no mundo, um mundo que é estranho a ela, né? Então, assim, são histórias totalmente independentes, mas é muito possível encontrar em A Bolsa Amarela a presença da Alice, né? Então, aqui é muito perceptível esse diálogo. E ainda há um outro livro que eu não o possuo, né, fisicamente, que é o livro Casa dos Concertos, de Eloy Bouchard. E essa autora também escreve um livro dialogando com o livro da Lígia Bojunga, né? O que mostra que na literatura as vozes são muito amplas, e quando você lê um livro, você não está lendo só um livro, você está lendo uma voz que se amplifica de uma outra obra já escrita anteriormente. Pessoal, se o conceito de dialogia ficou muito complicado, eu peço a vocês que comentem, façam perguntas, que eu vou tentar esclarecê-lo melhor. O segundo conceito de Bakhtin que nós iremos falar aqui é o conceito de polifonia, tá? O conceito de polifonia vou tentar explicar de uma forma bem simples, para vocês não confundirem com o conceito de dialogismo. Segundo o Bakhtin, alguns tipos de texto, né, não todos, eles permitem um conhecimento mais amplo acerca de ideias, de conceitos, do que outros. Então, quando você lê uma notícia, quando você lê um artigo científico, uma tese, o que você lê ali é a visão de um autor, né? Mesmo que ele cite outros, mesmo que ele se ampare em outros, ele tem uma tese, ele quer defender uma opinião dele. Então, é a opinião dele que vai sobressair. Isso é interessante, obviamente, né? Tanto que todo o mundo científico ele se ampara nesse tipo de texto. Mas o texto literário, na opinião do Bakhtin, ele é muito mais rico, no sentido polifônico, né? E muito mais necessário à formação humana, não no sentido científico, mas sim no sentido humano. Porque num texto literário não é uma única voz que fala, mas vozes antagônicas. O Bakhtin ele faz um trabalho muito profundo com um autor russo chamado Dostoiévski, mas eu acho muito complicado, talvez vocês não conheçam a obra de Dostoiévski, enfim, de agora aqui, né, citá-lo. Então, eu vou falar para vocês vou exemplificar com um texto talvez mais simples, né? Não simples, complexo também, mas mais conhecido. Tem uma parte bíblica, né, que é um momento, é um evangelho, e é um momento que Jesus Cristo está ali frente a Pôncio Pilatos, que era um governador, enfim, uma pessoa de hierarquia, acho que superior na Judéia, talvez fosse o mais importante ali. E Cristo está condenado, enfim, mas ele fala algumas palavras para Pilatos, né? Ele afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ali eu tenho a voz de Cristo. Ao que Pilatos, prontamente, enfim, responde, né, a Cristo naquele momento, dizendo que a verdade está no poço. Então, esse seria um exemplo de polifonia. Por quê? Porque eu tenho neste texto Cristo falando algo acerca da verdade e opinando, né, sobre a visão de mundo dele acerca disso, ao passo que eu tenho Pilatos dando uma versão, dando um conceito totalmente diferente para a verdade. São conceitos antagônicos, eles não se encontram, né? Eu não tenho ali uma única visão, eu tenho duas visões acerca de uma mesma
ideia. Então, quando você lê um texto nesse sentido, e praticamente todo texto literário será assim, isso propicia a você a oportunidade de, numa mesma leitura, observar duas personagens trabalhando com campos de visões totalmente diferentes. E isso é também uma forma de ampliar a visão de mundo do leitor, né? Saindo da Bíblia, por exemplo, uma grande obra que é a obra shakespeariana, né? Se você ir àquele momento em que Hamlet está discutindo com Ofélia, a noiva que agora ele abandona, né? Porque enlouquece, ele vai argumentar para ela, né? Diversos sentidos acerca do amor, porque ele amara ela e agora ele já não encara as coisas da mesma forma, e ele vai falar para ela os sentidos que agora ele dá a esse assunto, né? E a Ofélia, do mesmo modo, vai também, né? Posteriormente ela se suicida, mas naquele momento que ela está ali conversando com ele, ela vai dar a visão dela acerca do que é o amor. Então, eu tenho numa grande obra literária duas grandes personagens, novamente, Ofélia e Hamlet, né? Opinando acerca do mesmo assunto a partir de ideias divergentes que não se encontram. Então ali, ao ler essas duas ideias, eu como leitora também teria a oportunidade de refletir e aprofundar a minha visão de mundo. Polifonia, tá? O romance está ofertando ao leitor a oportunidade de lidar com diversas vozes, diversas opiniões divergentes, para que ele enriqueça o seu próprio olhar, a sua própria visão de mundo, né? E uma vez leitor, perante essa polifonia, ele tende a ser uma pessoa mais profunda e uma pessoa com capacidade reflexiva melhor, que não vai aceitar qualquer coisa, que não vai cair em qualquer pegadinha, né? Uma vez que ele vai sair da sua ingenuidade primária, que é natural às crianças, né? O próprio Paulo Freire afirmava, né? Que a gente tem que entender que o aluno, e tratar o aluno a partir da ideia de uma certa ingenuidade, né? Perante as coisas da vida ainda. Mas uma vez leitor, ele vai se construir cada vez mais maduro e mais preparado para fazer as leituras, tanto literárias como as leituras de mundo. Proponho a vocês que leiam, né? Leiam com esse olhar, se vocês lerem contos, se vocês lerem livros. Eu inclusive vou anexar algum conto, algum livro para propor a vocês que observem ali a presença da polifonia nestes discursos. Vocês vão perceber o que eu estou falando, tá? E perceber também a importância disso. Machado de Assis, no Brasil, por exemplo, né? Ele cria romances muito profundos que vão trabalhar bem essa polifonia. Mas lembrando que Bakhtin, ele faz toda essa teoria da polifonia em cima da obra de Dostoiévski, né? Principalmente do livro Crime e Castigo, que eu já li, e também do livro Idiota. E o último conceito é o conceito de gêneros do discurso. Também muito importante para o trabalho com leitura, e que nós iremos relacionar depois à própria BNCC. Pessoal, gêneros do discurso é um conceito mesmo criado pelo Bakhtin, que foi depois explorado. Então há inúmeros autores que falam sobre isso depois e ampliam, enfim, né? E relacionam ao ensino. Enfim, eu vou trabalhar só o conceito mesmo, mas é algo que nós retornaremos posteriormente na visão de outros autores. Inclusive, há um brasileiro chamado Marcuschi que trabalha muito gêneros do discurso. Bom, segundo o Bakhtin, quando falamos, né, quando aprendemos a falar a nossa língua materna, a gente aprende por estar com outras pessoas que também falam, né? A gente aprende por
observação. Então, eu observo outros falando desde pequeno e aí a minha linguagem vai se construindo. Então, todo enunciado, todo o meu modo de falar, a maneira como eu uso as palavras, ali até eu vou para a sociolinguística, que Bakhtin também trabalha isso, ou a maneira de enunciar mesmo as frases, a entonação das frases, o sotaque, enfim, tudo isso é por observação e eu introjeto a fala de outro e construo o meu discurso, né? Então, todo enunciado, ele parte dessa observação e pela prática eu vou enunciando como outros enunciadores que falaram antes de mim para que eu, né, assim aprendesse. E segundo Bakhtin, há dois tipos, então, de enunciação. Uma enunciação primária, que são as frases simples, os discursos